E aí, gente, tudo bom? Então, esse vídeo de hoje vai servir para aquela pessoa que está querendo comprar um tablet. Ela quer desenhar, não usa PC, geralmente usa tablet porque tem dificuldade, assim como eu, para usar PC, porque em PC tem muitas ferramentas para você se explorar, né? E no tablet geralmente os aplicativos são mais minimalistas, né? As ferramentas estão ali mais, digamos que de certa forma intuitiva, enquanto que no PC você está todo espalhado, jogado. Então, e acaba tornando a tela poluída, né? Então, aqui vai também mostrar nesse vídeo do porquê de eu ter escolhido ter adquirido e comprado o Tab S9, né? E porque não peguei o Xiaomi Pad 6. Esse vídeo também vai servir para isso, para tirar essas dúvidas em qual modelo você prefere, né, para desenhar ou editar vídeo, né, ou fazer social media. Então é mais uma coisa para esse segmento dessas pessoas, esse nicho de pessoas que utilizam tablet e não PC, né? Vamos lá, então. Antes de tudo, vamos começar a falar de processador, porque essa é uma parte interessante. Olha a Frirenzinha bonitinha. Dá um oi aí para o pessoal, gente. Friren. Vamos lá, eu separei aqui, fiz um explicativo bem resumido sobre processadores, né? Essa é uma parte importante do tablet ou de qualquer aparelho que você vai pegar que trabalhe com processamento. Então é uma das partes mais importantes. E aqui nós temos, tem outras marcas que eu não quis incluir aqui, mas aqui eu coloquei as 5 principais, né? Então nós temos a Apple, fabricantes de processadores. Apple, temos a Qualcomm, a MediaTek, a Samsung e a Huawei. Nós temos outras, né, que produzem processadores, né, no ramo da computação, que já é um outro nicho, que são para computadores, então a Intel e a AMD. Mas aqui a gente vai focar nos produtos mobile, que serve tanto para celular quanto tablet. Então eles são os mesmos processadores, tá? Então assim, aqui a gente tem a Apple. A gente não vai entrar muito em detalhe da Apple, porque é um produto aqui muito caro, né? É um produto assim, meu Deus, que carestia, né? Só para quem tem condições financeiras mesmo. Então assim, aqui eu não vou entrar muito em detalhe da Apple, porque eu nunca também usei. Eu acho que eu usei uma vez um iPhone 15, ó. Meu Deus, quem dera. Um iPhone 15 não, um iPhone 5S, faz muito tempo. Nossa, 5S, aquele trem minúsculo na minha mão. E eu não tenho muito do que falar sobre os processadores dela, porque eu não testei os produtos mais recentes, né? Então a gente vai falar de coisas que a gente usa no dia a dia, não coisas que a gente fica imaginando um dia comprar e não tem dinheiro no bolso, certo? Para torrar. Então a gente não vai falar aqui muito da Apple, só vai explicar que ela é uma empresa norte-americana, né? Que os seus processadores, o último aí de lançamento, né? Tanto para tablets quanto, acho que só para tablets, no caso dos M's. Não tenho certeza, posso estar enganado. Nós temos o M4, o M3, o M2, né? Apple, Silicon, M4, M3, M2 e M1. Esses são assim da ordem mais recente para a ordem mais antiga. Aí nós temos também, eita, aqui tá arriscando. Nós temos também o A16, A15 e A14 Bionic, né? Então a gente não vai entrar no detalhe nela aqui não, porque, né, nunca usei, né? Então é isso. Então vamos para uma das marcas de processador que eu já usei em toda a minha vida, que é a Qualcomm, que é também norte-americana, né? Então assim, ela tem o seu processador Snapdragon, muito conhecido, muito famoso. E aí tem o 8 Gen 3, o Gen 2 e o Gen 1. E antes deles teve uma série de linhas que foi os 870, 860, 855, 845 e tudo mais. E aí nós temos a próxima, vamos falar também da próxima, que é o MediaTek,
que é uma empresa taiwanesa, isso de Taiwan. Ela produz, eita, que a dicção tá triste. Ela produz os processadores da Dimensity, chamado Dimensity, né? Dimensity 9300, 9200 ou 9200, 9000. Antes dessa linha foi o Helio, né? O Helio G99, G90 e G80, e entre outros. A gente vai comentar só os principais, os mais recentes e os tops de linha, né? A Samsung produz os seus próprios também, que é os Exynos. O Exynos, no caso mais recente, é o 2400, né? O 2200, aí teve o 2100 anteriormente, aí teve a linha 1380, 1080, 980 e assim por diante. A Huawei também tem seus processadores, marca chinesa, que produz os seus processadores chamados Kirin, né? Kirin 9000, Kirin 9010, aí teve uma linha anterior que foi a High Silicon 970, 960, 830 e tudo mais. Então assim, aqui o que o pessoal fala muito, né? Isso que eu vejo de avaliações de pessoas comentando vídeo YouTube, horrores. Eu cansei de ver vídeos sobre esse assunto. E eu sempre usei Qualcomm. Nunca fui para outra marca. Eu já usei um Exynos uma vez, que foi o 2100, se eu não me engano, no S21 FE. E eu tive uma péssima experiência, porque ele tinha uma construção muito boa de tela, de armazenamento, de conectividade, mas o processador ele deixava muito a desejar, porque esquentava muito, né, sob estresse. E eu desenhava nesse celular antes, né? Então assim, a saga do tablet acabou, porque agora eu tenho um Tab S9, mas desde sempre eu sempre desenhei celular. Então não muda de celular para tablet, gente. É só a questão de que tablet é uma tela maior do que celular, certo? Então assim, aqui eu tive no Exynos um trauminha. Então eu nunca quis sair do Snapdragon da Qualcomm. E o seguinte, qual a dúvida, qual o comparativo de hoje? O assunto principal também, né? Do porquê que eu ter escolhido o Tab S9, que vem com o 8 Gen 2, e não ter pego o Xiaomi Pad 6, que ele vem com o Snapdragon 870. A Xiaomi ainda não produz seus próprios processadores. Não sei se ela vai chegar um dia lá, né? Mas ela utiliza vários processadores da Qualcomm e da MediaTek nos seus aparelhos. E aí, tava esse embate, porque aqui também é um bom processador. Esse é mais potente do que esse. O Gen 2 é mais potente do que o 870. Mas aqui no 870 você tem menos processamento, só que ele tinha uma construção impecável, com alguns detalhes, né, que eu vou mencionar do porquê que de eu ter escolhido o da Samsung e não da Xiaomi. Vamos aqui para um comparativo na Movil, que eu coloquei os 4 principais. Ele não coloca mais um modelo aqui do lado para comparar, porque são 4 que ele seleciona. Então eu coloquei alguns aqui que eu tava de olho, né? Então assim, eu tinha o Pad 6 como principal, né? E aí eu tava de olho no preço, porque ele tinha caído bastante o valor, né? Quando você vai pesquisar aqui na Amazon, ele tá com um preço bem interessante. Então, pelo processador e pelo preço, eu tava muito de olho nele. Eu acho que no lançamento tava 2.700 mais ou menos. E agora ele tá a esse preço, gente, assim, ó. Tá muito bom mesmo o preço para quem quer comprar um tablet. Não tá caro, né? Não tá caro. E você acha por volta de quase R$2.000 o aparelho, né? Então, o que eu fiz? Eu fiquei muito tempo namorando ele e fui ver as specs, né? E aí, eu tenho uma questão que quando eu vou comprar aparelho móvel, tanto celular, geralmente é celular, né, no caso, porque o tablet agora é a primeira vez. Uma das coisas que eu mais me importo além do processador ser o primeiro ponto, o segundo é a tela, tecnologia de tela. Então assim, aqui quando você vai olhar no Xiaomi Pad 6, ele tem uma tela que ela não é ruim, mas para quem tem sensibilidade de visão,
ela cansa a visão muito fácil se você utiliza muito a tela. Então, assim, vamos ver aqui em configurações de telas que vocês vão ver. Aqui no caso, ó, do Xiaomi Pad 6. O Xiaomi Pad 6, ele tem uma tela IPS LCD. Enquanto que o Samsung Tab S9, né, ele tem o AMOLED Dynamic AMOLED 2X. A tecnologia é muito mais superior. Qual a diferença? A diferença aqui é que no LCD IPS você tem pretos que são um pouco mais lavados. Ele não consegue ter um preto profundo, certo? A fidelidade da cor preta. Isso você vai ver geralmente em reprodução de vídeo ou quando você vai desenhar mesmo. Ou até imagens, né? Então, quando você for ver, ó, aqui um exemplo nessa parte de baixo da barra aqui de tarefas, você consegue ver que o preto ele é profundo. Na IPS ela não consegue ter essa profundidade, certo? Então é um probleminha do IPS, você não tem os pretos profundos. O outro ponto é que aqui você tem... nas duas telas tem emissão de luz azul, porém aqui você tem o fator de que ela, digamos que você não tem uma qualidade de tela que permita você ter um descanso de visão enquanto vê a tela, né? A grosso modo falando, né? Porque eu não sou técnico para falar sobre a construção da tela. Qualquer coisa vocês pesquisam, dão um Google aí no YouTube e pesquisa a parte técnica de diferença de tela de IPS para AMOLED. Mas a grosso modo é isso. Eu já usei IPS, cansava muito a visão, né, nos celulares, nos smartphones, e aí por isso que eu optei por ter pego o Tab S9, porque ele tem AMOLED. A AMOLED é superior, gente, não tem condição, né, não tem nem comparação. E aí eu peguei justamente por causa dessa tela. O processador ele veio em segundo lugar porque eu tenho essa sensibilidade de visão com tela, né, então eu fui ver o processador. E é o processador 8 Gen 2, o do Tab S9. Deixa eu ver aqui onde eu acho a parte dos processadores. Tá mais aqui embaixo, aqui. Esse processador aqui, o 8 Gen 2, né? O último lançamento da Qualcomm é o 8 Gen 3. Então, tipo assim, a gente vai voltar bem aqui no comparativo das specs, né? Das principais specs. E vocês vão decorar, digamos que você vai conhecer o nome na hora que você for pesquisar o tablet que você quer comprar e tal, ver as specs, né, que interessa mais, você decora os nomes porque você já elimina alguns modelos por alguma spec dessa aqui por eliminação. Então, tipo, o 8 Gen 2 ele é o segundo processador melhor da Qualcomm, né, mais potente. Então, se você vê um tablet que tenha esse processador, já fique de olho, porque ele vai ter um bom desempenho para você fazer desenhos, ilustrações mais pesadas e edição de vídeo, certo? Na MediaTek, se você ver esse nome Dimensity 9300, 9200, 9000 ou 9000 Plus, né, porque tem as variações desses processadores, você pode também decorar o nome aí se você procura um processador potente, né? E você vendo aqui também na Samsung, eu acho que na Samsung ela não tem tablet lançado com Exynos. Ela deve ter, mas eu não estou lembrado. Enfim, você priorize para os da última geração, né? 2400, 2200, 2100 e tudo mais. Então, você tem aqui mais para cá, você tem processadores já um pouco mais medianos, daqui para cá, certo? Isso para qualquer marca, né? Então, voltando lá no Kemoview. Ai, Kemoview, aparece. Você vê aqui que o melhor processador, essa parte aqui no Kemoview é o AnTuTu. O que é o AnTuTu? Ele basicamente é um programa que faz teste de estresse no aparelho, tanto tablet quanto smartphone, certo? E você vê aqui, né, que dos 4 que eu selecionei, tanto do PocoPad, que é da Xiaomi, Tab S9, a versão base, né? Porque a gente tá falando nem aqui da versão Plus, em questão... Aqui não vai ter muita diferença do Plus e do Ultra, porque os processadores são o mesmo do S9 base pro Ultra e o Plus. A única diferença é a tela maior, né? Do Plus e do Ultra. Mas o Tab S9 da Samsung e o Tab S9 FE, aqui sim vai ter uma diferença. FE Plus. E o Xiaomi Pad 6, quando você vai olhar aqui os processadores na questão de pontuação de estresse, você vê que
o Tab S9 ele tem 2 vezes mais potência de que modelos como o próprio PocoPad, certo? E o próprio Tab S9 FE. Então, por que o do Tab S9 FE tem essa pontuação bem abaixo? Porque ele utiliza um processador Exynos. Mas não é porque o processador é ruim, é porque nesse modelo específico ela colocou, a marca Samsung, né, um processador mid-range, que é um processador mediano, certo? Então aqui quando você vai ver o processador, né, é um Exynos 380, né? Quando você vai ver aqui no explicativo aqui que eu salvei, né, no Infinity Painter, o Exynos 380 ele já está mais aqui, ó, no meio, enquanto que os da ponta, que são os de última geração, estão aqui, né, 380 no meio. Então é um processador mediano, certo? Então por isso que ele tem essa pontuação menor, né, de estresse. O que quer dizer essas questões de pontuação? É quando você vai fazer, por exemplo, várias tarefas, por exemplo, no próprio tablet e não consegue ter uma fluidez no gerenciador de tarefas, quando você abre vários aplicativos. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui nesse tablet que eu tô, né? Eu, por exemplo, abri aqui o navegador, né, do Explorer, para ver as questões aqui dos preços na Amazon. Aí aqui tem aberto o aplicativo de desenho, certo? E aí eu tenho o Kimovivo aqui aberto também. Eu vou abrir aqui o Spotify para vocês, vou colocar a telinha aqui desse lado, abrir ele aqui maior e deixar aqui salvo. Vou colocar na minha biblioteca, né, para vocês verem mais ou menos as coisas que eu ando escutando. Então essa aqui é a minha playlist, minhas playlists no Spotify. Eu vou abrir aqui outro aplicativo um pouco mais pesado, que é o Krita. Inclusive eu vou falar aqui um pouco desses aplicativos depois, né? Só de bem básico, nada aprofundado, tá? Porque o objetivo do vídeo é sobre você tirar dúvidas sobre a escolha de processadores, aliás, de tablets para você que está procurando um tablet para desenhar ou para fazer edição de vídeo. Esse é o objetivo do vídeo, né? Então, os aplicativos eu vou deixar para um outro vídeo, se possível, né? Quando possível. Vamos lá, ver se eu consigo abrir aqui o Krita. Não tá querendo abrir não, bonito. Vou tentar abrir aqui. Nova imagem. Pera. Ok. Abriu. Bonito, querido, abriu. Aqui é o Krita. Esse aqui é um aplicativo de desenho também. Notem a diferença desse aplicativo, que ele é bem poluído visualmente pelas ferramentas que ele tem na primeira tela. E a diferença do Infinity Painter. Olha, essa aqui é a tela do Infinity Painter. Eu vou mudar só a câmera aqui um pouquinho para vocês verem a tela principal do Infinity Painter. Essa é a tela principal do Infinity Painter. Entendeu? A coisa muito mais clean, né? Para quem tem déficit de atenção aí, né? Hello, déficit de atenção, TDAH. Então, olha a diferença. Krita e Infinity Painter. Depois eu explico sobre essa questão, sobre essa problemática, certo? Gente, eu esqueci até o assunto que eu tava. Ah, tá, era o gerenciador de tarefas. Ok. Abri o Krita, eu vou abrir com o Autodesk, que eu também já usei um tempo atrás. Deixa ele aberto aqui. Ok. O que é a diferença, a questão da pontuação no AnTuTu? O poder de processamento do aplicativo. É você conseguir vir no gerenciador de tarefas quando você vai fazer aquela questão de abrir o gerenciador de tarefas e for fechar os aplicativos, deixar essa parte aberta e você for abrir de novo um aplicativo que você já tinha aberto antes. Qual é a questão aqui? Quando você for trocar de tela, por exemplo, de um aplicativo para outro, o processador ele consegue manter ainda a última tela que você acessou. Essa é a questão de você ter um bom processamento, tanto em tablet quanto smartphone. Então, se você consegue abrir o multitarefa com fluidez, sem engasgo, e ele consegue ir para a última tela que você acessou, é porque o processador ele dá conta do recado.
Ele tem potência para isso, né? Então, se você vê quando, por exemplo, em uso de alguns smartphones, quando você utiliza vai abrir um outro aplicativo que você tinha aberto, estava aqui no gerenciador de tarefas, nesse gerenciador de tarefas. Quando você abriu o aplicativo que você estava, ele voltou para a página inicial ou ficou carregando por um bom tempo, é porque ele não conseguiu segurar aquele aplicativo em segundo plano para você voltar para a tela onde você acessou pela última vez. Então, esse processador, nessa questão, quando você estressa ele com multitarefas ou abre vários aplicativos ao mesmo tempo e ele começa a esquentar atrás, né, ou começa a travar, é um sinal de que ele não é um bom aparelho para você utilizar para ilustrar. Por quê? Qual é a questão na ilustração, né? Qual a diferença da ilustração digital para manual, para escrita, para mão? O que faz ele estressar mais o aparelho? Na medida que você for fazer as ilustrações, eu vou pegar aqui uma ilustração para vocês verem. A última que eu fiz aqui, né? Que inclusive eu postei mais cedo. Quando você vai fazer a ilustração, vou colocar aqui de novo a telinha, você vai fazendo por camadas. Então você tem camada, por exemplo, aqui da line art. Se eu tirar aqui o céu, por exemplo, olha a coisa feia, entendeu? Que fica. Isso aqui é o céu, é uma camada só para o céu preto. Então você tem a camada da lua, olha, quando eu escondo a lua, né? Você vai fazendo o desenho por camadas, e à medida que você vai aumentando a pintura, as técnicas de textura da ilustração, quanto mais textura, mais brush, mais pintura que você fizer na ilustração ou no desenho em si, você vai ter, o processador ele vai precisar trabalhar mais para ele entender essas coisas que você está aplicando nas camadas. Entendeu? Então, para gerenciar, na verdade, né? Então, para ele gerenciar melhor, ele vai, de acordo com o que você vai aumentando aqui nas camadas, textura, brushes, na ilustração, ele vai dando ficando um pouquinho mais estressado, aí ele já começa a dar aquele sintoma, né, clássico dele, que é esquentar um pouquinho. Se você vê que o aparelho esquenta muito, é porque o processador está se esforçando demais para fazer esse trabalho, né, de ilustração ou edição de vídeo. Agora, quando você vê que o processador esquenta, mas é uma coisa mais leve e ele consegue ser fluido, não trava no seu multitarefa, é porque o processador é potente e ele é bom para você utilizar para essa finalidade, certo? Então, voltando aqui na questão dos processadores, no Infinity Painter, é isso basicamente. Você, quando for escolhe com um processador melhor, né? O melhor possível que você puder comprar. Aqui, por exemplo, o da MediaTek, isso é o pessoal falando, tá, gente, na internet. Então não sou eu, porque eu nunca usei MediaTek. Queria muito utilizar, né? Porque o que foi com a questão da MediaTek? Ela tinha, antes dessa linha Helio aqui, ela tinha uma outra linha que eu não tô lembrado qual é, mas que tinha muita reclamação do processador esquentar muito, tipo uma frigideira, uma cuscuzeira atrás do aparelho. E aí, com o tempo, ela investiu, né, e trouxe essa linha da Dimensity. Hoje ela bate de frente com a Qualcomm do Snapdragon, da Qualcomm, meu Deus, troquei as bolas. E aqui você tem processadores muito bons. Quando eu vejo review, tutorial não, unboxing, né, geralmente. Mas geralmente é review de aparelho, que você vai ver sobre mais essas specs. Então, eu vejo muitos elogios pro Dimensity da MediaTek, né? O Exynos aqui, no 21100, eu tive um trauminha com esse 21FE, né? E eu não sei como é que tá se comportando o Exynos 2400, que está atualmente na linha Galaxy S24 base e o Plus. O Ultra ele ainda utiliza o Snapdragon 8 Gen 3. Então aqui a gente tem o pessoal fala muito que o processador esquenta muito da Samsung, o Exynos. Ela tem essa problemática de esquentar bastante. A MediaTek teve esse problema e hoje em dia ela já resolveu com o Dimensity, né? A Huawei nunca utilizei os processadores, mas eles são bem medianos quando você vai comparar lá no QMoview, né? Até mesmo de ponta eles são bem medianos, fica tipo metade da pontuação do último processador da Qualcomm, basicamente. A da Apple aqui, a gente comentou pouco porque não usa, né? Porque a gente é pobre e não utiliza, não tem dinheiro para comprar um iPad Pro ou um Air.
Mas, quando você vai aqui no Kimoviu pesquisar as pontuações dos iPads, né, você vê que a Apple não está para brincadeira, né? Então, ok, quando você vai olhar um iPad Air, um simples iPad Air, né, que não é nem o Pro, né? Você vai olhar o iPad Air, por exemplo, ele utiliza o Apple Silicon M2. Olha a pontuação dessa porra, 2 milhões no AnTuTu. Mais de 2 milhões no AnTuTu. Quando você vai pegar o Snapdragon 8 Gen 3, aliás, o Gen 2, né? Que é o aparelho que eu tava aqui. Deixa eu mudar a câmera aqui de novo. Que era o Tab S9. Eu vou pegar o S9 Tab S9 Ultra. É o mesmo processador, gente. Tab S9 Ultra pro S9 normal, que é o 8 Gen 2. 1.250.000 que ele faz de pontuação. Mas é que essa pontuação, gente, ela tipo assim, ela pode variar um pouquinho para mais ou para menos, né? Geralmente ela vai variar para mais, basicamente. Porque aqui depende por exemplo, da memória RAM, né? Se a memória ela tem uma memória de processamento veloz, então quando você vai aqui no comparativo, ó, vou voltar aqui na tela de novo, para mostrar um outro detalhe que vocês têm que ficar de olho, que é na velocidade de processamento da memória RAM. Que é essa questão aqui, ó. Essa bendita aqui. Essa partezinha aqui, ó. Memória RAM. Quando vocês forem olhar as especificações do tablet, dê preferência para uma que tenha velocidade LPDDR5X, né? Tem a LPDDR5, né? E a LPDDR5X. Dê preferência para essa. Aqui o da Xiaomi tem essa última tecnologia, né? De velocidade da memória RAM. Elas são muito mais velozes, por exemplo, do que a DDR4X e a DDR4, certo? Então, é um item também para você olhar. GPU gráfica é outro detalhe. Aqui da Samsung você tem o mais recente, se não me engano, né? O Adreno 740. Veja que no PocoPad é o 710. Então, ele que é um pouquinho menos potente. Eu não lembro de ter usado a ARM Mali G68, né? O povo fala bastante dessa tecnologia de CPU de gráficos, mas eu estou acostumado só com a da Qualcomm Adreno, certo? E aí, outro detalhe que você vai olhar é sobre... aqui tem outros detalhes que eu vou mencionar também sobre a tela. Tem a resolução, né? Então, tipo, o da Xiaomi aqui no caso, você tem uma resolução um pouquinho maior do que o do Tab S9. Mas por ser IPS, eu acabei pedindo, na verdade, tendo que escolher pelo AMOLED por causa do meu problema de visibilidade, né? De visão, de sensibilidade na visão. Então, acabei usando pegando ele por causa desse AMOLED. Mas aqui tem outras, ó. HDR10 Plus é outro detalhe que vocês têm que olhar. Aqui no da Xiaomi só tem HDR10, né? Outro detalhe importantíssimo, muito importante, você olhar também a proteção da tela. Aqui, ó, Corning Gorilla Glass Victus. O Tab S9 da Samsung tem o Victus. O da Xiaomi, eu não tenho certeza qual é o... aqui, ó, o da Xiaomi. Gorilla Glass 3, porque a gente tem a geração Glass 3, 4 e 5, né? E depois da 3, 4 e 5 vem a Victus. A mais poderosa, no caso aqui, mais resistente, é o Victus, né? Eu acho que tem já o Victus 2, se eu não me engano. Mas essa aqui também, esse detalhe aqui também é importante você visualizar. Outro detalhe importante é se, dependendo do seu uso, do que você precisa, se o tablet ele já vem com a penzinha, né? A caneta, a S-Pen. No caso, a S-Pen é da Samsung, né? Mas a pen em si. Então, por exemplo, no Tab S9 vem a S-Pen, que é a marca da Samsung. Enquanto que em outros modelos você não vem ela na caixa, ela vem separado. Então, no da Xiaomi, por exemplo, ela vem separada, ela não vem na caixa, certo? O PocoPad ele também não vem na caixa, vem separado. Então, tipo, você vai ter que pesquisar o preço de cada tablet olhando lá nos sites de compra, né, para ver quanto que custa só o tablet mais a caneta e comparar, por exemplo, com um Tab S9, por exemplo, que vem os dois itens principais, que é a pen e a capa teclado, né, para você
utilizar ele também como um computadorzinho portátil, certo? Então, acabei escolhendo o tablet 9 por causa do conjunto da obra, né? Vinha esse AS Pen junto com a capa teclado. Deixa eu ver aqui se tem outro detalhe que vocês precisam olhar. Aqui nas configurações. Câmeras não precisa olhar, né? Porque aqui não é o foco de tablet em específico. Áudio. Aqui tem um outro ponto importante. Você vai utilizar também o tablet para assistir séries, animes e tudo mais, né? E uma coisa importante é áudio, a qualidade de áudio. No Tab S9 a gente tem o Dolby Atmos. Na verdade, em todos os 4 modelos que tem aqui em cima, né? Que a gente colocou aqui, selecionou. O que é a questão aqui maior, né? Você perceber se ele tem na especificação Dolby Atmos e se tem 4 saídas de microfone no aparelho do tablet, né? Se você vê que o tablet só tem 2, aí ele já sabe que a qualidade de áudio já é menor, certo? Pulando para uma outra especificação interessante que você deve olhar é a questão de autonomia de bateria. Então aqui você tem no Xiaomi 8000, no Tab S9 também na casa dos 8000, enquanto no S9 FE e no PocoPad você tem 10.000 de autonomia de bateria. Não quer dizer que esse aqui ele é ruim em questão de autonomia de bateria, entendeu? Então assim, quando você for escolher, priorize essa da bateria que ela é por último, tá? É um item assim que você vai olhar por último. Não a bateria em si, mas quando você for olhar também, um detalhe muito mais importante que a bateria é o carregador que vem na caixa. Então assim, aqui da Samsung, no meu veio de 15 watts, aqui tá falando que é 45, né? Mas é porque o aparelho suporta até 45, só que na caixa veio 15 watts. E gente, carregador de 15 watts demora um século para carregar, meu Deus do céu. Eu utilizo um de 67 watts no Poco X6 e ele carrega em menos de 40 minutos, assim, bem menos de 40 minutos, acho que não chega nem a 30 minutos, entendeu? Já deixou o aparelho carregadíssimo. Agora de 15 watts, Mori, você lançar um produto premium e enviar um carregador de 15 watts, nossa, não tem nem condição, cara, não tem nem condição. Então, tipo, você vê aqui, por exemplo, que marcas da concorrência enviam na sua caixa de tablets carregador de 33 watts, que é o caso do PocoPad, Xiaomi Pad 6, que envia também 33 watts, né? Na verdade, aqui é o que suporta o aparelho, né? Mas geralmente os da Xiaomi, eles enviam o mesmo que suporta no aparelho, eles enviam também o carregador que é o que suporta no aparelho. No caso do Tab S9, ele suporta até 45 watts, porém na caixa vem um de 15. Esse que é o problema, esse que é o detalhe. Então demora mais tempo para carregar. Enquanto que na Xiaomi você vê que o modelo suporta 33. E geralmente, em 99% dos casos, a Xiaomi envia um carregador de 33 watts. Ela não envia abaixo, entendeu? Abaixo de 33 watts. Coisa que a Samsung faz assim, não sei para quê, né? Então é um detalhe que você precisa considerar também, né? Mas aqui não tem muita diferença de capacidade, né, de 10.000 mAh ou 8.400 mAh, porque o que vai aqui também casar a informação do que precisa fazer com que ele seja, a diferença entre os dois seja importante, é o sistema do Android do aparelho. Então não adianta ter um sistema mal otimizado com uma grande quantidade de miliampere-hora de bateria, sendo que o seu sistema é mal otimizado e você no multitarefa, por exemplo, deixa, mesmo que você feche os aplicativos, ele fica lá em segundo plano rodando, consome, drena a bateria horrores. Então se você tem um sistema bem otimizado, você não precisa de uma bateria tão grande, né? Então essa questão aqui, ela não interfere muito quando você vai escolher. O que interfere é o carregador que você vai vir utilizar, certo? Então, esses os detalhes que vocês vão observar, né, na questão da escolha do seu tablet, né? Escolha também tablets acima de 256 GB se você for trabalhar com mídia, né? Porque se você for utilizar só menos, por exemplo, 128 ou 64 GB, é um pouco complicado, porque geralmente tablets eles vêm só com a memória interna, eles não expandem com cartão de memória. Boa parte dos tablets, né? Não todos. Então você já pega 256 GB para cima, porque já evita problema, né?
com questão de armazenamento de arquivos. E aqui no próprio Keymovie ele mostra, para quem nunca utilizou o Keymovie, né, você só chega aqui, ó, esse aqui, vamos falar do Keymovie um pouquinho, que é quando você for pesquisar os tablets ou aparelho smartphone também, isso vale também para smartphone, né, que você queira fazer comparativo. Então você vem aqui no menu de pesquisa, essa aqui é a tela inicial, né, do Keymovie. Você vem aqui na barra de pesquisa e procura, ó, Tab S9. Aí vai aparecer os modelos, suas variações do S9, por exemplo, né? Tem o FE Plus, o Plus, o Ultra e o Base. Então, o meu é o Base. Aí você clica em cima, ele vai aparecer todos os dados de especificação que você precisa, certo? Então aqui você vai ter um resumo dessas especificações e você vai ter elas mais destrinchadas embaixo. Então aqui, né, na parte, por exemplo, ó, você tem a marca, você tem o ano de lançamento, as variações do produto, o lançamento de quando que foi, né, o mês e o ano. Aí você vem para a estrutura do aparelho, a construção dele, né, física. Aí você tem as especificações da tela, você tem as especificações de hardware, né, aqui, e armazenamento. E aí você vem para as outras especificações de áudio e sensores. Aí você vem para essa parte preta sobre câmeras, né? Tanto frontal quanto a traseira. Aí você vem conectividade, a parte de, né, de navegação e a parte de bateria, né? E o software que ele utiliza do último Android, que ele está atualizado ou que está no sistema. É muito simples e fácil. Então, quando você quiser comparar um tablet ou um smartphone com outro, é só você vir aqui. Eu vou pegar outro modelo de tablet para pesquisar. Eu vou pesquisar esse A9 Plus aqui, que é uma bomba, inclusive. Apesar do Snapdragon ser 695, né, para questão de ilustração mais pesada, não recomendo. Então, mas se você não tiver dinheiro para comprar um tablet um pouco mais caro, né, ou não conseguir juntar dinheiro e tal, não tem problema. Você pode pegar esse aqui, desde que você saiba que você, na hora do gerenciamento dos aplicativos, baixe o essencial para você desenhar. Se você for desenhar, por exemplo, ou editar vídeo, baixe só o essencial. Não fique colocando rede social no que você usa no seu celular pessoal aqui no tablet, né? Você só vai poder fazer isso se você der um bom processamento. Aí você não tem problema nenhum. Mas aqui, você pesquisou, né? Voltando ao assunto. Pesquisou que o aparelho e você quer comparar ele com outro. Você clica aqui nessa parte de adicionar comparação, adiciona, certo? Ele vem aqui para cima. Aí você vai pesquisar um outro que você quer comparar com, por exemplo, esse Tab A9 Plus. Então, seria o Redmi Pad SE, que é um lançamento recente da Xiaomi, que é um tablet mais baratinho, né? Um tablet de entrada. Então você vem aqui nele, seleciona aqui na parte aqui de novo, ó, adicionar comparação, e ele vai lá para cima. Aí você vem aqui na lista, seleciona os modelos que você quer aqui, ó, do lado. Eu quero o Pad SE da Xiaomi e o A9 Plus da Samsung. Aí você vem aqui em comparar fichas. Pronto, você vai ter o comparativo de specs dos dois modelos. Essa ferramenta do Keymovie é ótima para você escolher esses produtos, né? Para você decidir em qual produto você vai querer comprar e tudo mais, certo? Olhando pelas specs, entendeu? Então é isso, basicamente, o vídeo. E aí, uma coisa que eu queria só falar aqui rapidamente sobre os aplicativos de ilustração. Por que eu falei do Infinity Painter com Krita? Aqui eu utilizo o Infinity Painter porque eu tenho muito problema com déficit de atenção. Então, por exemplo, para mim, quando eu entro num aplicativo desse aqui, ó, como Krita, ele tem muita informação. Eu fico perdido, eu não consigo saber onde é que tá os brushes, onde é que tá a parte de cortar, onde que é a parte de máscara, onde que é a parte de apagar, onde que é a parte de, sabe, das ferramentas, de perspectiva de ferramentas de perspectiva, né, perdão, e onde é que tá a parte de esconder a camada, sabe? Então, tipo assim, olha o tanto de informação que tem, isso no Krita, porque no Clip Studio
Gente, o Clip Studio, assim, eu baixei esses aplicativos aqui embaixo na minha barra de tarefas porque eu vou testar eles com mais paciência, né? Mas, meu Deus do céu, olha isso, velho. Olha isso aqui, viado. Olha isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui pra vocês uma tela pra vocês verem. Eu vou mexer um pouquinho a câmera aqui porque tem mais coisa aqui, ó. Ó, quer ver? Tinha mais coisa aqui, não sei pra onde foi, mas enfim. Olha isso aqui. Gente, tudo minúsculo, muita informação. Aqui é porque decidiu esconder alguma coisa, né? Eu não sei, tinha mais uma outra barra aqui. Eu não tô lembrado o que houve com ela. Mas tinha mais outra barra aqui. Aí você vem aqui, ó, nessa parte essa parte de esquerda, né, na verdade, um monte de coisa que você tem, tudo pequenininho, e é tudo pequenininho. O Krita ainda é maior, né, pelo menos. O Krita ainda é maior. Por isso que eu utilizo o Infinity Paint, ó. O Krita é maior, é mais tranquilo, mas o Infinity Paint, o Clip Studio, perdão, é tipo estilo programa para PC, para você desenhar e ilustrar. E tem mais um outro problema quando você vai desenhar e ilustrar, quando você tem uma falta ali de coordenação motora e um déficit de atenção, que é você olhar para o display e conseguir, só olhando para o display, conseguir desenhando na mesa digitalizadora, que não é display em si, né? Olhando no monitor e conseguir desenhar na mesa digitalizadora. Para mim foi terrível, né? Eu tentei, não consegui, então por isso que eu utilizo o tablet, porque eu já desenho em cima da tela que eu quero, né? Eu já vejo o que eu estou desenhando, né? Basicamente. Não tenho que ficar olhando o monitor e mexendo o pincel, a pen na mesa, em cima da parte da mesa aqui, né? Que fica embaixo, né? Então, por isso que eu utilizo o tablet. Eu acho que muita gente também é por causa disso, né? Esse déficit que você tem de gerenciar as coisas visualmente, porque estão tudo poluída, né? Muita coisa, muita informação. Então, por isso que eu acabo utilizando o Infinity Paint, porque ele é, ó... Aqui você tem uma partezinha de ferramentas, que geralmente é brush, apagar, essas coisas. Você escolhe o que tem, né? Aí aqui você tem as ferramentas mais técnicas, né? Não relacionadas a brush, mas se você quiser uma grade, uma perspectiva, girar, linhas, eclipse, fazer retângulos, é aqui nessa parte desse compassozinho desenhado aqui, ó. E aí as camadas aqui, você pode esconder ela, inclusive, né? E pronto. E aqui é a parte de configurações e salvar e gravar. Somente, gente, é isso que deveria ter em alguns programas de edição, de ilustração, principalmente, na verdade, né? Que você tivesse uma coisa mais minimalista e não isso aqui, esse horror de coisa de informação, né? Eu tô reclamando mais do Clip Studio porque ele tem muita coisinha mesmo. Aqui é porque ele quis parecer que ele tá hoje, né, mais clean do que o Krita. Mas, gente, pelo amor de Deus, não tem condição isso aqui para quem tem déficit de atenção. Não tem. Mas eu vou utilizar minhas capacidades para fazer teste nesses aplicativos. Vou desenhar, vou procurar vídeos no YouTube, que é um outro problema que a gente tem, que é quando você vai procurar vídeos de YouTube que coloca o título Clip Studio para iniciantes. Como usar? Quando você vai colocar lá no YouTube, você não acha uma pessoa que explique todas essas ferramentinhas aqui, ó, onde elas ficam, o que ela faz, tudo mais. Não, a pessoa já vai desenhando e não explica como é que funciona a parte de design de dentro do aplicativo, do programa. Não explica, essa parte eles não explicam, ninguém explica. Se explicar, eu não achei esse vídeo ainda. Então, assim, é complicado, porque o pessoal já vai desenhando pensando que você já sabe utilizar o Clip Studio, o Krita e tudo mais, entendeu? Enquanto que, olha a beleza disso aqui. Olha a beleza disso aqui. Resumidíssimo, tudo clean, você não tem nada de informação muito excessiva, né? Eu tô falando isso do Clip Studio e do Krita. Imagine o Photoshop, minha gente, que eu já vi vários vídeos sobre, assim, diversos vídeos sobre Photoshop. Jesus, meu Deus, ai, não consigo, gente, não consigo. Então, assim, por isso que eu utilizo o Infinity Paint até hoje.
O meu primeiro aplicativo foi o Autodesk, eu saí dele por causa de suavização das brushes aqui, que é bem ruim. Não sei se mudou isso, né? Eu acho que deve ter mudado, mas antes ele era bem ruim, só tinha 3 níveis, né? E aqui eu tô vendo que eu nem sei onde é que tá mais, ó. Suavizador de brush. Olha, continua a mesma coisa. Aqui, é aqui o problema do Autodesk, ó. É esse aqui. Ele melhorou um problema, na verdade, que era a questão dos brushes, que não tinha essa pré-visualização da textura do brush. Não tinha, gente. Tinha só o desenho do brush em si, a ilustração do pincel, de cada brush. E não tinha da textura. É isso que muita gente reclamava. Conseguiram melhorar, né? Pelo menos. Agora, aqui, ó, o nível de suavização dos brushes ainda continua o mesmo problema. Você tem só até 5 níveis. Enquanto que aqui no Infinity Painter e em outros programas, geralmente você vai ter uma escala maior de suavização do brush, né? Aqui, no meu aqui no caso vai de 0 a 100. 0 a 100. É isso que importa pra mim, entendeu? Então por isso que eu saí lá do Autodesk, né? Não utilizo mais e utilizo só o Infinity Painter, né? E futuramente eu preciso usar o Krita ou o Clip Studio porque eles têm ferramentas de vetorização que o Infinity Painter não tem. Então por isso que com o tempo aí, não sei quando, eu vou aprender a utilizar o Krita ou o Clip Studio para isso, certo? Então o vídeo é isso. Tentei esclarecer o máximo possível sobre especificações de tablets. É uma coisa bem mais resumida, não é muito aprofundada, mas é para você que está querendo comprar para ilustração. Eita, que coisa é a câmera aqui, meu Deus. Você que quer comprar para ilustração ou edição de vídeo não tá indeciso, não sabe qual comprar, qual marca comprar, não tem um rumo nenhum de nada, de noção, de informação sobre as especificações de qual modelo que você precisa. Então esse é não foi nem um breve vídeo, né, porque durou um pouco mais do que previsto, mas eu tentei explicar o máximo possível aqui o que você precisa olhar para você escolher um tablet, certo? É isso basicamente o vídeo de hoje e até a próxima. Tchau!